a plenitude de Cristo e os desafios das nossas emoções. Essa palavra tem dois objetivos. O primeiro é nos levar a refletir sobre a plenitude de Cristo e a importância de nos mantermos firmados nele. Em Jesus nós estamos completos. Jesus é suficiente e não precisamos de mais nada. Em Jesus está toda a plenitude de Deus. E em Deus, queridos, e na fé em Jesus Cristo, estamos completos. Mas uma vez que estamos completos, é importante que venhamos compreender a sabedoria de Deus frente às nossas emoções, para que possamos nos mantermos firmes em sua presença. Se em Jesus está toda a plenitude de Deus, e se nele estamos completos, precisamos entender que a sabedoria dele, ela deve ser soberana e estar acima das nossas emoções, se quisermos permanecer firmados nele. Vamos voltar para o texto que nós lemos na introdução, Colossenses capítulo 2. Vamos observar o que o texto ele diz especificamente. Olha, agora, assim como aceitaram Cristo, Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Perceba que o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas que já conhecem Jesus. Pessoas que já confessaram Jesus como Senhor, como Salvador, e que agora precisam continuar segui-lo. Ou seja, o meu ato de confissão, o meu ato de entrega a Jesus, ele é um começo para que eu possa continuar seguindo Jesus por toda a minha vida. E o texto continua. Versículo 7, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Perceba que há um convite das Escrituras para que nós possamos, queridos, aprofundar as nossas raízes nele. Como uma planta tem raízes, e é através dessas raízes que todo o alimento necessário para que ela sobreviva, ela recebe. Nós temos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, que precisa estar aprofundada como raízes profundas em quem? Em Jesus, edificando nele a nossa vida. É muito importante, queridos, porque o apóstolo Paulo escreve para uma igreja emergente, uma igreja que estava crescendo, que conhecia Jesus, porém conhecia muitas outras coisas. Haviam na época ali, do texto de Colossenses escrito, muitas filosofias, ideologias, que eram completamente distintas da fé em Jesus Cristo. E ele começa a escrever para que aquela igreja e para que aquelas pessoas, elas pudessem permanecer firmadas e enraizadas, não em filosofias vãs, passageiras, ideologias, mas na fé em Jesus Cristo e nos fundamentos da fé que Ele nos ensinou. E da mesma forma, queridos, essa palavra que foi escrita há tantos anos atrás, se torna muito atual, porque nos dias de hoje, vivemos momentos com muitas filosofias, muitas ideologias, mas precisamos firmar a nossa vida com raízes profundas em Jesus Cristo, porque é apenas nele que estamos completos, é apenas nele que há toda a plenitude de Deus. O texto continua: quando fazemos isso, a sua fé fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Quando nós enraizamos a nossa fé e a nossa vida, toda a nossa vida em Deus, nós estamos enraizando em uma fé que é verdadeira. Queridos, quantas pessoas acreditam uma vida inteira em tantas coisas, e no final, talvez, ou em um momento oportuno, abra-se os olhos, e ela fala assim: como eu pude
acreditar nisso uma vida inteira? Como eu pude gastar o meu tempo, minhas forças, meus recursos em algo que não vale a pena? Mas aqui a palavra deixa claro que quando nós enraizamos a nossa fé em Jesus, nós estamos enraizando uma fé que é verdadeira, que vale a pena. E por isso que quando ainda moço, eu pude declarar ao Senhor que eu gastaria a minha vida inteira, como estou gastando e vou gastar, em prol do Evangelho, de uma vida alinhada com Ele. É um convite, queridos, para que possamos enraizar a nossa vida e a nossa fé em Jesus. Porque quando isso acontece, mais do que uma fé verdadeira, o texto nos mostra, transbordaremos de gratidão. Você quer ver uma pessoa enraizada em Jesus? É uma pessoa grata. Você quer ver uma pessoa enraizada em Jesus? É uma pessoa que não fica murmurando, reclamando, questionando de tudo o que se passa. Pelo contrário, é uma pessoa grata, é uma pessoa que reconhece o dom da vida, que entende os desafios que ela traz, mas sabe que em todos eles existe um Deus que está cuidando, está velando pelos seus filhos, que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Ele continua dizendo no versículo 8: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Percebe, queridos, que há muitos anos atrás já havia situações como vivemos hoje, ensinamentos, filosofias, doutrinas, princípios que estão completamente distantes dos valores de Deus e vão chegando de uma forma tal que ganha os olhos, porque chega com palavra mansa, chega com um visual bonito e muitas vezes muito eloquente e bem trabalhado nas redes sociais. Por isso precisamos conhecer os fundamentos da nossa fé. Por isso precisamos saber quem somos em Cristo e quem Cristo é em nós, e tudo que Ele fez por nós, para que não venhamos nos perder em doutrinas vãs, que muitas vezes parecem verdade, mas no final não nos leva ao caminho de Cristo. Ele continua no versículo 9 e ele vai dizer: pois nele quem? Em Jesus, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, em nenhum outro lugar. E ele continua dizendo, versículo de número 10, portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Você pode dizer: eu estou completo. Em Cristo nós estamos completos. Nós não estamos vazios, queridos. As emoções querem dizer que nos falta algo. Os momentos e as circunstâncias querem nos dizer que falta algo. Circunstâncias podem querer nos dizer que está faltando algo, mas a palavra é muito verdadeira e ela nos diz: em Jesus, nele, nós estamos completos. Se nós estamos completos nele, podemos viver em novidade de vida, podemos viver gratos, podemos viver contentes, podemos viver satisfeitos, porque somos completos nele. É nele que existimos, é nele que temos a esperança, nos movemos e seguiremos em frente. É na força do Senhor e em nenhum outro lugar há, queridos, uma convicção tamanha para as nossas vidas, senão na presença de Deus. Mas eu quero dizer, queridos, que nós, se queremos permanecer firmados em Deus, precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções. Para permanecermos firmados nele, devemos tomar cuidado para não nos deixar guiar pelas nossas emoções, porque o que nós sentimos nem sempre é sábio. O que nós sentimos nem sempre é sábio.
é coerente. As emoções, elas podem ser positivas ou negativas. Elas podem nos fazer sentir maravilhados ou podem nos fazer sentir péssimos. Como as emoções, elas são instáveis, nós não devemos nos deixar guiar por elas. Veja o que Jeremias, capítulo de número 17, verso 9 diz. Vamos ler juntos? O coração humano é mais qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau o coração do homem? Ele é enganoso. Quantas vezes nós fomos driblados pelas nossas emoções? Quantas vezes tomamos decisões baseado em nossas emoções e nos arrependemos amargamente? Quantas situações desastrosas foram causadas por conta das emoções? Podemos estar cientes dos nossos sentimentos, podemos reconhecê-lo, mas necessariamente não precisamos agir de acordo com eles. Nem sempre é bom fazer o que nós temos vontade. Já pensou? Se nós fizermos sempre o que nós temos vontade? Não é bom dizer sempre o que se quer dizer. Já pensou como seria? Não é bom, queridos, comprar o que se quer comprar. Eu quero, vou lá e compro. Já pensou como seria? E é por conta disso que muitas vezes as pessoas estão se perdendo. Porque eu só quero, baseado nas emoções, o que sentimos. Eu posso, eu devo. Nem sempre é bom comer o que se quer comer. Porque às vezes a gente só vai comer, comer, comer e comer. Será que vai fazer bem para a gente? Agora você concorda comigo? Se eu desejo de fato viver uma vida enraizada em Deus, eu preciso controlar as minhas emoções. Não me deixar guiar pelas minhas emoções, mas pelo contrário, me deixar guiar pela sabedoria de Deus. E quando nós fazemos isso, é maravilhoso. Deus nos deu, queridos, sabedoria, e devemos andar firmados nela, e não firmado em nossas emoções. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 3, o que diz? Colossenses 2, 3, vamos ler juntos. Olha o que o texto diz: nele estão todos os tesouros de sabedoria aí. Onde estão escondidos os tesouros de sabedoria e conhecimento? Em Jesus. É nele. E se nele nós somos completos, recebemos a sabedoria necessária para tomarmos as nossas decisões, para agirmos de forma correta, para agirmos de forma coerente, de tal maneira que vamos glorificar a Deus através da nossa vida e vamos abençoar as pessoas ao nosso redor. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muitas vezes decisões tomadas baseadas nas emoções e não na sabedoria nos prejudica, mas não só em nós, prejudica as pessoas ao nosso redor. Quem nunca teve que lidar com uma pessoa que é como uma panela de pressão, a ponto de explodir? O desafio que é, queridos. E talvez nessa noite você diga assim: Senhor, o que posso fazer eu para não me tornar escravo das emoções? Porque Deus não quer que sejamos escravos das nossas emoções ou do que nós sentimos. Ele nos orienta, queridos, a pedir sabedoria. Veja o que Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai nos ensinar. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que o texto diz:
Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a quem, queridos? A nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Está faltando sabedoria? Peça a Deus. Queridos, eu estou falando para lidar com o dia a dia. Eu estou falando para lidar com questões que nós nem imaginamos. As questões mais simples e as mais complexas. A vida, ela se faz no cotidiano. E é nesse momento que nós precisamos nos lembrar que se nos falta o que precisamos, se nos falta sabedoria, pedimos a Deus. Percebe uma coisa, queridos? Não contradiz o texto de Colossenses 2:10, que diz que somos completos nele. E de fato somos. E por isso que estamos ligados a ele. O que nos falta, pedimos a ele. E se nos falta sabedoria, recorremos a ele. E a ele pediremos e receberemos. Andar em sabedoria significa confiar inteiramente em Deus. Se me falta sabedoria, eu peço a Deus. E se eu desejo viver em sabedoria, eu preciso viver confiando nele. Queridos, nós não podemos perder a nossa confiança, porque as circunstâncias são adversas. Nós não devemos perder a confiança, porque alguém que era uma referência para a gente falhou. Nós não devemos perder a nossa confiança, se muitos estão ficando no meio do caminho. Nossa confiança precisa estar firmada nele. Jeremias 17, versículo 5 até o 8, ele nos orienta a esse respeito. Veja só. Jeremias 5, 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados, estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até a corrente de água. Não se incomoda com o calor, suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Esse texto é fantástico. Ele está falando da gente. Esse texto nos mostra, queridos, que aquele que confia no Senhor, feliz é o que confia no Senhor. Aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto ao rio, como raízes que se estendem até a corrente de águas. É alguém que está bem plantado, bem posicionado, sabe a quem está servindo, nada poderá abalá-lo, porque a sua confiança está em Deus. Não se incomoda com o calor, suas folhas continuam verdes. Nós não somos árvores. Mas, enquanto pessoas, esse calor representa as variações que a vida traz. Os desafios que podemos enfrentar. Não se incomoda, ou seja, as dificuldades chegam, os momentos desafiadores passam, porém, ele se posiciona. É lógico que talvez a sua oração seja: Senhor, eu não estou gostando desse momento que eu estou vivendo, mas com o Senhor eu vou vencer. Ah, Senhor, eu não gostaria de estar passando por isso, mas permanecerei firmado no Senhor. Veja bem, queridos, as suas folhas continuam verdes, ou seja, continua dando bom testemunho, continua sendo uma pessoa temente, continua sendo alguém que orgulha o Senhor e que bendiz o nome do Senhor em tudo que faz. Porque infelizmente, queridos, é na época do calor, da vida, dos vendavais, dos intempéries, que nós revelamos muitas vezes quem nós realmente somos. É na crise, é nos desafios, mas aqueles que confiam no Senhor, mesmo nesses momentos,
permanecem com folhas verdes, ou seja, permanecem dando bom testemunho, continuam glorificando ao Senhor em tudo que faz, não teme os longos meses de seca, ou seja, nós sabemos que os dias tendem a ficar difíceis, nós reconhecemos que estamos vivendo últimos dias aqui na terra, é tempo da volta de Jesus, os sinais estão sim, queridos, estabelecidos sobre a terra. Mas não precisamos temer mal algum, porque temos esperança nele. E o que é lindo, queridos, nunca deixa de produzir frutos. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas, elas fazem sentido em Deus quando nós frutificamos para Ele. E queridos, muitas vezes frutos invisíveis, frutos que nós muitas vezes não comeremos, mas que servirão de bênçãos para muitas pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, talvez a sua vida pareça tudo normal, parece que nada está acontecendo, mas você, vivendo para a glória de Deus, está dando bom testemunho de esperança para as pessoas. Muitos não desistiram por causa de você. A sua casa permanece firmada em Deus por conta da sua vida. Não desanime, continue firmado, dando bons frutos para a glória de Deus. Eu quero finalizar, queridos, dizendo para você o seguinte: substitua a desconfiança e o medo pela confiança em Deus. Isso nos tornará mais relaxados, descansados, para seguirmos saudáveis nos planos de Deus. Eu não sei, queridos, como você tem se sentido, mas quando nós estamos desconfiados, com medo, sabe? Como que a gente fica? Meio travado, não é? Parece que tudo é um ataque pessoal, não é mesmo? Parece que tudo que acontece é para nos prejudicar, minar as nossas forças, não é? Mas quando nós confiamos e descansamos, a gente relaxa. E o nosso corpo responde, queridos. Existem dois sistemas, o simpático e o parasimpático, que orientam as nossas emoções. O sistema simpático, ele está associado ao sinal de alerta. Alguns neurotransmissores como cortisol, adrenalina, glutamato são liberados e nós ficamos tensos, rígidos, ficamos com medo, ficamos cansados, porque é assim. Quando nós não confiamos, quando andamos desconfiados, inseguros, com medo, é assim que o nosso corpo responde. Mas quando estamos descansados e confiantes, o nosso organismo libera, através do sistema parasimpático, alguns neurotransmissores como ocitocina, serotonina, dopamina, que nos faz sentir relaxados, com alívio, com descanso, porque nós confiamos e sabemos que temos um Deus que está cuidando de nós.